Pai amado e Deus querido, bendito seja o teu santo nome em Cristo Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome para todo sempre. Pois de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E nós não conhecemos outro Deus além de ti. Sim, Pai. Tu és o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Teu nome é lindo, é maravilhoso, é inconfundível. E te louvamos, Pai, por essa grande oportunidade de podermos então estar mais uma vez aqui contigo, em tua presença, num lugar em secreto, em espírito e em verdade, no estado da igreja. Sim, teu Espírito Santo tem nos convencido a este bom exercício da fé, por isso eu te agradeço. Por mais esta condição única que o Senhor nos oferece, de podermos continuar com a nossa campanha de oração e o nosso propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que chega ao seu dia de número 19. Sempre te agradeço, Pai, pela vida de todos que juntos comigo insistem, perseveram, lutam. Tudo isso para te agradar, tudo isso para ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, nem tampouco as ferrugens, e ali onde os ladrões não arrombam. Pai, eis aqui a vida de todos que se unem a nós neste momento tão único e sublime em Cristo Jesus. Todos nós aqui estamos certos de que o Senhor é Deus para responder às nossas orações. Todos nós aqui temos a esperança que através da oração, no lugar santíssimo, na sala do trono, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o Senhor nos ouvirá. O Senhor agirá em favor daquele que está aos teus pés e que tem um único desejo na vida, de obedecer. Porque estar aos teus pés é verdadeiramente estar diante da sabedoria, estar diante de tudo aquilo que nós precisamos. Mas temos anseios, Pai, temos inquietações, pois ainda estamos nesse mundo presente e a carne é fraca. Mas nós nos humilhamos a Ti, nos achegamos a Ti e colocamos a nossa confiança em Ti. E não apenas te agradeço por todos que estão sempre participando e que oram conosco em Cristo Jesus, mas por todos aqueles que estão participando desse ministério pela primeira vez, que estão conhecendo este bom mandar de Tua parte para as nossas vidas, que tanto tem nos auxiliado e nos surpreendido. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a permanecer, Pai. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a discernir espiritualmente qual é a Tua vontade. Pois para a glória do Teu nome não apenas oramos, mas oramos segundo a Tua palavra, pois o Senhor vela em cumprir a Tua palavra em nome de Jesus. O Senhor é fiel a si mesmo. E o Senhor, Pai, o Senhor é a verdade. Porque se existe algo impossível para Ti, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus venha rejeitar o justo. Então, ouve as nossas orações, os nossos clamores, as nossas angústias e as nossas aflições. E, Pai querido, pela fé eu coloco diante de Ti, como sempre fazemos, todos os pedidos de orações que nos são conhecidos através desta mídia, através das mensagens de texto, através de fotografias e áudios, e através daqueles que comentam, Pai, e fazem um pedido de oração em nossas redes sociais. O meu desejo é que o Teu Espírito Santo fale aos corações e convença o homem, a mulher, o menino, a menina, a moça, o rapaz, seja quem for, do mais novo ao mais velho, os convença do seu próprio pecado, para que assim possamos prosperar naquilo que almejamos, para não desperdiçarmos
as oportunidades que a tua graça nos oferece. E o principal, que é testemunhar o teu nome, pois este é o teu desejo, é o teu mandar para a igreja do Senhor Jesus. Pai, como já foi dito, estamos no dia 19 da nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo de número 8. Da última vez, Pai, que meditamos na Tua Palavra e oramos nesta campanha, neste propósito, vimos ali um final que, para alguns que ainda não Te conhecem, pode ter sido trágico. Mas para nós que conhecemos a verdade, na verdade, foi um momento único, pois ali Estevão sacrificou a própria vida por amor a Ti, por amor ao Evangelho e ao reino de Deus. Sim, ele foi apedrejado. Alguns dizem, ele morreu. Sim, aos olhos da carne, ele não vive, mas aos olhos da fé, ele apenas adormeceu. Mas o fato é que depois daquela covardia, daquela situação terrível a qual Estevão passou por amor a Ti, desencadeou-se então, Pai, uma grande perseguição à Tua igreja naqueles dias. E os textos sagrados, no capítulo 8, ali nos primeiros versículos, vão dizer que a igreja se dispersou por toda Jerusalém. E não apenas em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, cumprindo-se assim então a vontade do Senhor. Pois foi assim que o Senhor Jesus disse ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que a igreja deveria ser testemunha do poder de Deus, que o Espírito Santo viria não para outro propósito, mas sim para que o mundo viesse a conhecer a verdade, para que finalmente fossem libertos das garras do diabo, dos demônios, da morte, da mentira, da corrupção e de tantas coisas aos quais tentam destruir a coroa da tua criação. Mas voltando ao texto, Pai querido, ele é enfático em dizer que a igreja se espalhou, a igreja se dispersou. E o texto vai dizer que apenas os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e que, mediante a essa situação, é dito também que, em meio a essa dispersão, um dos que foram parar em Samaria era Filipe. Tua palavra vai dizer que, quando Filipe chegou em Samaria, ele anunciou o Cristo. E anunciando Jesus Cristo, o Senhor, pregando a palavra, louvado seja o nome do Senhor, multidões vieram até Filipe. E quando essas multidões vieram até ele, o Senhor o capacitou, o Senhor lhe deu virtude, e tua palavra vai dizer que muitos sinais miraculosos se realizaram através dele. Inclusive, os espíritos imundos saíam de muitas pessoas, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Aleluia! E assim o texto vai dizer que houve uma grande alegria naquela cidade. E agora, que lição nós podemos tirar de tudo isso, Pai? No que podemos fazer uma boa aplicação para que possamos prosperar naquilo que tanto temos almejado e colocado diante de Ti? Pai querido, devemos lembrar que Samaria não era um lugar pacífico, não era um lugar onde judeus eram bem-vindos. A Bíblia mostra, a história bíblica nos mostra que os samaritanos não se davam com os judeus, é uma história longa. O reino do norte, naqueles tempos do Antigo Testamento,
meio que misturaram-se a outros povos e por isso foram discriminados pelo Reino do Sul, logo os judeus. E isso se perpetuou. Mas o fato é que o ódio entre eles era tão grande que eu me lembro agora que João e Tiago, numa certa vez, perguntou ao Senhor Jesus se ele queria que eles orassem para que fogo do céu descesse e consumisse Samaria. E isso para a gente ter uma ideia, Pai, a questão da profundidade, da rixa, do ódio e do lugar tão hostil onde Filipe se encontrava. Um lugar em que ele poderia ter sido ou tido como inimigo, um lugar onde ele poderia ter sido espancado ou até mesmo tendo o fim que Estevão teve quando foi apedrejado ali pelos mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época. Mas acontece que no meio de um lugar tão hostil, em meio a um lugar tão ameaçador, em meio a um lugar onde Filipe, na verdade, era um simples estrangeiro e até nomeado como inimigo daquele povo, foi ali que ele se prontificou a fazer o que o Senhor Jesus o ensinou, a não fazer acepção de pessoas e amar o próximo como a si mesmo. Não olhando para os costumes, não olhando para as tradições, não olhando para essa guerra interior que havia dentro do coração de samaritanos e judeus. Pois Filipe sabia que o que ali ele estava ministrando e ensinando era algo fora da curva. Pois o Senhor Jesus veio trazer um reino de paz, um reino de amor, um reino de grandes maravilhas, de perdão, um reino onde não há julgamento, desde que Jesus Cristo seja o nosso Salvador. Pois tua palavra vai dizer que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Mas enfim, o fato é que num lugar tão, como eu posso dizer, Pai, é como se Filipe estivesse no olho do furacão. Mas ele viu uma oportunidade. E eu quero, através desta palavra, te pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais quanto aos furacões que temos enfrentado, quanto aos lugares hostis e perigosos que temos caminhado, quanto a pessoas que desejam a nossa morte, quanto a pessoas que parecem torcer para que venhamos não apenas a tropeçar, mas cair e, se possível, até acontecer algo pior. Infelizmente, isso existe, Pai querido. E sabemos que, como já foi dito em outras oportunidades, a luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra principados e potestades do ar, Satanás e seus demônios. Por isso, Filipe teve êxito, porque ele sabia que não se tratava de pessoas, mas de uma guerra espiritual. É isso que nós devemos entender e discernir. A batalha é espiritual, a batalha não é contra a família, a batalha não é contra o vizinho, a batalha não é contra quem quer que seja, mas contra este exército do mal que tem os seus dias contados e sabem que o dia deles está para chegar ao fim. E que nós, na verdade, somos mensageiros da luz e da paz, mesmo diante de um terreno tão hostil, mesmo enfermo, mesmo sem dinheiro, endividado, mesmo seja qual for a dificuldade. Porque, na verdade, quando Filipe passou a fazer o que Jesus o ensinou, tua palavra vai dizer que naquela cidade houve grande alegria. Se nós nos submetermos ao Senhor em meio a esse tempo tão hostil em nossas vidas, haverá um sorriso no rosto, haverá uma alegria. E não somente algo transitório ou passageiro, mas aquilo que o próprio Senhor Jesus ofereceu à mulher samaritana. Uma água em que ela jamais teria sede outra vez. Fonte de água
viva. A samaritana disse que Jesus desse essa água para ela, para que ela não precisasse mais ir até o poço, mas na verdade, para que ela não precisasse mais se desesperar pelo amor, por um companheiro, por algo que ela anseia nessa terra. E Jesus disse: eu sou o Messias. Eu sou aquele a quem você de fato precisa, que a tua alma necessita, que a tua vida carece. Essa é a tua vontade para as nossas vidas. E eu confio no teu Espírito Santo para nos dar tudo o que for preciso para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. O que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.